Matrizes são um tipo de array, um tipo de arranjo. Mas são arranjos que a gente chama de matriz por ter duas dimensões ou mais. Aqui neste estudo a gente vai trabalhar com as de duas dimensões. Matriz de duas dimensões são aquelas estruturas que a gente já conhece da matemática. Bom dia, boa tarde, boa noite. É a nossa última aula. Matrizes. Matrizes são um tipo de array, um tipo de arranjo. Mas são arranjos que a gente chama de matriz por ter duas dimensões ou mais. Curioso que é meio estranho chamar coisas que têm três dimensões de matriz. Por falta de uma nomenclatura melhor, o jargão de programação acabou mantendo o nome matriz, matriz de 3 dimensões, de 4 dimensões. Aqui neste estudo a gente vai trabalhar com as de duas dimensões. Matriz de duas dimensões são aquelas estruturas que a gente já conhece da matemática, onde a gente distribui dados, normalmente numéricos, em uma disposição com linhas e colunas. E a gente vai construir estruturas similares nos nossos programas. Vamos declarar variáveis que são de um tipo, mas ao invés de ter apenas o tipo e uma dimensão, como a gente usou com os vetores até agora, vai ter o tipo e duas dimensões. Se você observar bem, quando a gente criou o vetor de strings, na verdade a gente já estava criando uma matriz. Vai lá para a aula de vetores que vocês vão ver. Era uma matriz de char, onde cada linha teria o nome de uma pessoa, mas não deixa de ser uma matriz com linhas e colunas, em que cada célula da matriz tem um caractere. Antes de falar de matrizes, vamos parar para falar de uma outra coisa que é bem interessante e que ajudará muito a gente entender como é que trabalhamos com matrizes. É uma estratégia de programação bem comum, embora para os principiantes talvez pareça mais complexa do que realmente é. É colocar uma estrutura de repetição dentro de uma outra estrutura de repetição. No nosso caso, mais particularmente, um for dentro de outro for. Vamos parar para pensar num exemplozinho aqui. Vamos supor que eu queira gerar todas as combinações possíveis dos números 1, 2, 3 e 4 com os números 5, 6, 7 e 8. Começando com os do primeiro grupo e completando com os do segundo grupo. Então eu tenho o 1 pode se combinar. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O 1 pode se combinar com 5, o 1 pode se combinar com 6, o 1 com 7 e o 1 com 8. O 2 com 5, o 2 com 6, o 2 com 7 e o 2 com 8. O 3 com 5, o 3 com 6, o 3 com 7 e o 3 com 8. E o 4 com 5, o 4 com 6, o 4 com 7 e o 4 com 8. Note que para eu fazer todas essas combinações, eu vou ter que contar de 1 até 4. Mas quando eu estiver contando o 1, eu tenho que não continuar a contagem, eu tenho que parar no 1. Eu vou fazer uma contagem do 1 até o 4, mas eu começo, paro no 1 e vou contar do 5 até o 8 para fazer o 1 com 5. E depois, aí eu escrevo lá 1 e 5. Depois o 1 com 6, 1 e 6. Depois o 1 com 7, 1 e 7. Depois o 1 com 8, 1 e 8. Aí quando eu terminar este pedaço aqui, esta contagem inteira, aí o 1 eu posso deixar para trás e começar a processar o 2. Mas eu vou parar de novo e recomeçar a contagem de cá. O 2 com 5, o 2 com 6, o 2 com 7, o 2 com 8. E assim sucessivamente. Vamos olhar isso programado para a gente entender melhor que com duas estruturas de repetição, uma dentro da outra, a gente consegue resolver esse problema. E depois a gente vai esmiuçar ele um pouco mais. Então, pessoal, eu peguei esse programa aqui para a gente aproveitar, né? Vou salvar aqui com outro nome. Vamos salvar aqui com o nome de, sei lá, combinações, né? Combina números. Pronto, combina números. Vamos salvar com esse nome, não vamos precisar de string.h. Vamos apagar aqui. Então preste atenção, a gente tem que fazer o 1, 2, 3 e 4. Então é uma contagem, vai ser um for, 1, 2, 3 e 4. E a gente tem que fazer uma outra contagem, 5, 6, 7 e 8.
Repare que eu posso pensar nesses dois for separadamente. A gente já conhece perfeitamente. Então, for, vamos, int I e j. For I igual a 1, I menor ou igual a 4, e mais. std cout I. Vou botar aqui um pular de linha aqui. Esse for, a gente conhece ele muito bem. Contra barra n tem que ser entre aspas, né? Claro. Senão ele fica procurando uma variável chamada n. Então agora compilou, beleza, vamos executar, né? Então, taran, 1, 2, 3 e 4. Ótimo. Agora note que é o seguinte, ó, se eu quiser eu posso fazer a minha grande sacada é o seguinte, ó. Eu posso escrever e posso fazer uma nova contagem aqui dentro. For j, cuidado, se eu usar o i de novo, o i vai ser destruído. Então j igual a 5, j menor igual a 8, j mais. std cout aqui. Olha o que vai acontecer agora. Vamos executar ele para ver. Compilar para ver se tem algum errinho. Tem um errinho aqui, que é seal, não é seal, é cout. Ok, compila de novo. Atenção, beleza. Então agora vamos executar. Olha o que acontece, olha, preste atenção nessa saída. 1, depois 5, 6, 7, 8, 2, 5, 6, 7, 8, 3, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos melhorar um pouquinho. Vamos escrever assim, ó. Antes de escrever o valor de J, vamos escrever uns espaços em branco. Só para a gente enxergar o 5, 6, 7, 8 à direita e o 1 à esquerda. Então, ó, vamos compilar. Aqui, ó, 1, 5, 6, 7, 8, 2, 5, 6, 7, 8, 3, 5, 6, 7, 8. O que é que está acontecendo aqui? Você tem o for que conta de 1 até 4. Tá vendo ele aqui? Ele está produzindo essas saídas. E para cada um dos valores do for, eu estou fazendo um novo for dentro, de 5 até 8. Então, olha para aqui, ó, eu tenho um for que vai de 1 até 4. E o for, olha a chave onde delimita o for. Dentro deste for que vai de 1 até 4, eu estou construindo um outro for que vai de 5 até 8. E isso permite que eu construa essa estrutura que está aqui. Mas não é isso que a gente queria. A gente queria gerar as combinações. Lembra? 1-5, 1-6, não era todas as combinações possíveis? Então vamos modificar um pouco a nossa saída. Então a gente não vai mandar escrever o i aqui, porque a gente não quer que escrever o i solteiro. A gente quer escrever o i junto com o j. Olha, o j já está aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever o i, depois eu vou escrever um tracinho para separar, né? E depois eu vou escrever o j. Então agora, olha só, ele começa a contagem, mas eu não mandei ele escrever o i. Ele não vai escrever o i, mas o i é 1, por exemplo. Começou a contagem agora, o i é 1. Aí ele começa a contagem do j. O j é 5. Aí ele escreve 1-5. Só que isso termina a tarefa que está sendo repetida para o for do j. Aí o j vai para 6. Sim, 1-6 termina a tarefa do j igual a 6. O j vai para 7. 1-7 termina a tarefa do j igual a 7. O j vai para 8. E assim sucessivamente até terminar a contagem. Aí o i, que era 1, passa a ser 2 e a contagem do j começa de novo. Aí ele vai fazer o 2 com 5, 2 com 6 e assim sucessivamente. Vamos compilar? E vamos executar. Olha aí, 1 e 5, 1 e 6, 1 e 7, 1 e 8, 2 e 5, 2 e 6, 2 e 7, 2 e 8, 3 e 5, 3 e 6, 3 e 7, 3 e 8, 4 e 5, 4 e 6, 4 e 7, 4 e 8. Percebeu como um for dentro do outro permitiu que a gente fizesse essa mistura? Sacou? Vamos fazer uma modificação agora? Vamos supor que eu queira combinar os números de 0 a 3 com os números de 0 a 1. Então é 0, 0, depois 0 até 3, né? 0, 1, 2, 3. Então 0,
0, 0 e 1, 0, 0, 0, 1. Depois 1, 0, 1, 1. Depois 2, 0, 2, 1. E depois 3, 0, 3, 1. Vamos modificar esse programa? É bem fácil. Aqui, ó, eu vou começar com 0 e vou terminar com 3. Eu podia colocar menor que 4, tá, gente? E aqui eu vou começar com 0 e vou terminar com 1. Eu podia colocar menor que 2 também, tá bom? E aí, vamos gerar essas modificações. Olha, compilar, compilou, beleza. Aí está, 00, 01, 10, 11, 20, 21, 30, 31 e terminamos. Note que agora eu posso combinar quaisquer números de entrada com quaisquer números de saída. Na verdade, com um pouquinho de maquinação, dá para você trocar números por strings. E pensando em arrays de strings, você usar esses números como indexadores dos strings e fazer as combinações possíveis. Fica como exercício. Vamos pegar esse gancho e vamos chegar no mundo das matrizes. Pessoal, matrizes, tá aí. Estruturas de dados homogêneas multidimensionais. Para o nosso caso, bidimensionais, tá? Linhas e colunas. Homogêneas significa o quê? Dados do mesmo tipo. Matriz de inteiro, matriz de float, matriz de char, que a gente já viu, né? Que são os arrays de strings. Dados do mesmo tipo. E multidimensional significa que necessita de 2 ou mais índices de acesso. 2 se forem 2 dimensões, mais de 2 se forem mais dimensões. Lembra que a gente falou do for dentro do for? O for dentro do for vai nos permitir lidar com elas. A declaração é bem simples. Preste atenção nesse formato aí. Nome, dim x, dim y, ou seja, quantas linhas e quantas colunas a gente está determinando para a nossa matriz. Então, se você determina uma matriz chamada, sei lá, números, e você coloca no primeiro intervalo de colchetes o número 5 e no segundo intervalo de colchetes o número 4, você está criando uma matriz de 5 linhas por 4 colunas. Lembrando que as linhas serão numeradas de 0 a 4 e as colunas serão numeradas de 0 a 3. Lembra? Sempre começa com 0. E o tipo é qualquer um dos dados primitivos, na verdade nem precisa ser. Você pode criar matriz até de dados compostos, mas isso não faz parte do escopo desse curso. O nome é o nome de uma variável comum, segue aquelas regras que a gente já conhece. Pessoal, olha esse exemplo aí. Presta bem atenção nele. Observe que a gente está declarando uma matriz de float, porque ela tem 2 dimensões, então é uma matriz. E, no melhor de nossa criatividade, a nossa matriz é uma variável que se chama matriz. Tudo bem. E a gente está declarando que elas são 2 dimensões. A primeira dimensão tem tamanho 2 e a segunda também tem tamanho 2. Preste atenção porque isso determina que ela vai ter 2 dimensões, de 0 a 1 linhas e de 0 a 1 colunas, tá certo? Aí a gente faz algumas entradas de dado. A posição 00 da matriz a gente está atribuindo 9, a posição 01, 8, a outra posição 7, a outra posição 6. Isso ficará na memória desse jeito aí que vocês estão vendo. Então, note que na posição 00, conforme a gente determinou, tem o 9. Na posição 01, ou seja, linha 0, coluna 1, tem o 8. Na linha 1, coluna 0, tem o 7. Na linha 1, coluna 1, tem o 6. Então, isso determina os 4 valores. A nossa matriz 2x2 tem 4 valores. Os 4 valores da matriz. E aí a gente pode usar esses valores para calcular. Olha que legal. Eu quero calcular a média de todos esses valores, então eu somei todos eles. Dividi por 4, porque são 4 elementos que tem na matriz, e eu dei uma saída, dizendo que a média dos 4 números é média. Mas a gente pode fazer isso um pouco melhor. A gente pode fazer com que estes valores, ao invés de serem arbitrados, sejam lidos pelo usuário. Vamos fazer isso sem maiores preocupações por enquanto. Depois vamos otimizar com os métodos de repetição. Então, pessoal, está aquele programa aqui, ó, exatamente do jeito que a gente escreveu. Fiz uma adaptaçãozinha aqui, porque aquele programa, na verdade, ele estava herdando um pouco de código de Seance. Mas o programa é o mesmo, basicamente, e vamos aqui, ó, compilar. E aqui ele compilou direitinho, e vamos executar. Então, ó, a média é 7.5. O que a gente quer fazer é o seguinte, a gente não quer que os números sejam dados. Vamos pedir ao usuário para digitar os números. E é bem simples, na verdade, né? std cout, digite
um valor. Então, dois pontos aqui, né? stdcin, matriz, 0, 0. Não preciso dessas coisas aqui agora, só preciso repetir esse código. E cuidar da indentação aqui, que quando copia e cola ele faz umas bobagens com a indentação, né? 100, 01, 10, 1. Pronto. Ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai fazer isso com o usuário digitando. Vamos compilar aqui, executar para ver. Então, compila, beleza. Compilou sem problema. Vamos executar. Digite um valor. Vamos botar os mesmos. 9876. 9876. Então a média deu 5.5. A média deu 5.5. Por que a média deu 5.5? Ah, aqui, ó. Eu somei na leitura aqui, ó. Eu estou lendo de novo em cima de 0,1. Na verdade, nós queremos 1,1. Agora sim, vamos recompilar. Por isso que sempre é bom a gente testar os programas, tá, gente? Então, digite o valor. Vamos de novo. 9, 8, 7, 6. Agora sim, média 7.5. Beleza. Se não fosse uma matriz 2x2, se fosse uma matriz 4x4, não precisa ser bidu para adivinhar que digitar 16 vezes isso no programa não é conveniente. Neste caso, nós vamos construir uma repetição para fazer a leitura dos dados da matriz. Mas que tipo de repetição é essa? Lembra daquela repetição for dentro de for que a gente fez para gerar todas as combinações de quaisquer sequências de números? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Eu quero fazer uma leitura de todos os dados da matriz. Na verdade, serão todas as combinações de linhas e colunas. Então eu vou construir um for que vai percorrer todas as linhas e para cada uma das linhas vai percorrer todas as colunas. E aí ele vai solicitar do usuário que digite o valor correspondente. Então, olha para aqui, ó. Vamos apagar tudo isso aqui que não nos interessa. Isso aqui, ó, esse cálculo aqui também a gente vai ter que mexer. Mas por enquanto vamos nos preocupar apenas com os valores, tá? Então, ó, vamos fazer o nosso for de 2x2 e depois a gente modifica, tá bom? Então, ó, int i j, as variáveis que a gente já aprende desde do segundo grau a usar com matrizes, né? I e j, mn também. Então, ó, for i igual a 0, i menor que 3, de 2, e mais. Então, o i menor que 2, 0 menor que 2, 0 e 1. For j igual a 0, j menor que 2, j mais. E agora a gente pode fazer aqui apenas um stdcout dizendo para o usuário digitar o dado e depois um stdcin consumindo o dado. Digite um valor, stdcin, matriz. Agora aqui é que vem um legal. Como i e j serão as minhas variáveis que estão percorrendo a matriz, começa i 0, j 0, depois o i fica preso no 0, j vai para 1, aí completa o laço do j, depois o i vai para 1 e o j volta para 0, aí completa o j1 para terminar. Então eu posso utilizar i, j. E vamos deixar o resto do cálculo por enquanto como está. Vamos compilar isso aqui para ver se funciona. Funcionou, beleza. Vamos executar agora. Vamos digitar os mesmos valores para ver se a gente volta a obter aquela média 7.5, tá? 9, 8, 7, 6. Média 7.5. Tudo bem, tá legal.
Agora, só que a gente está calculando também usando uma atribuição arbitrária. A gente pode calcular também usando for. Eu posso fazer assim, ó. Recompilar. Opa, gente, tem um erro de indentação aqui, tá? Pronto. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso copiar esse trecho. Colar aqui. Só que aqui eu não vou fazer um stdc out. Eu vou fazer assim, ó. Quant agora é um acumulador. Começa com 0. Quant mais igual a matriz e J. Então, gente, eu construí essa estrutura de for, e essa estrutura pode parecer boba para uma matriz 2x2, mas se fosse uma matriz 10x10 você ia gostar muito dela, porque senão você tem que escrever uma atribuição usando 100 termos para conseguir a soma. E média igual a quant dividido por 4. Vamos ver, de novo, 9876 para ver se funciona. Compila e executa. 9876. Voilà, beleza. Agora, se a gente pode fazer para 2, a gente pode fazer para qualquer tamanho. Vamos criar aquelas nossas duas variáveis que a gente usa sempre, né? Tam x, ou dim x de dimensão, né? São as duas dimensões da nossa matriz. Então, dimensão de x igual a 4, dimensão de y igual a 4. Vamos pensar em matriz agora 4 por 4. E aí, ó, gente, a gente não vai criar uma matriz 2 por 2. A gente vai criar uma matriz dim x e dim y. 4 e 4. Aqui, dim y igual a 4. Então, ó, como dim x é 4 e dim y é 4, então ela vai criar a matriz 4 por 4. Aqui a gente conta até dim x e aqui até dim y. Da mesma forma aqui embaixo, ó, eu não vou mais contar até 2, assim até dim x e até dim y. E olha que legal, eu não vou dividir por 4, eu vou dividir por dim x vezes dim y, que é o número de elementos que vai ter na matriz. Em tese, isso vai funcionar. Vamos fazer um teste. A gente vai digitar, são 16 valores, a gente vai digitar 4 vezes 9876. A média, portanto, tem que continuar sendo a mesma, né? Só que quando a gente digitar 4 vezes 9876, nessa matriz 4x4, ela vai ficar 9876 numa linha, 9876 na outra, 9876 na outra, 9876 na outra. Mas quando ele somar tudo e dividir por 16, porque 4 vezes 4 é 16, o resultado tem que dar o mesmo, 7,5. Então vamos compilar. Vamos ver se acontece erro. Não tem erro, então vamos executar. 9876. 9876. 9876. E a última parte, 9876. E a média deu 120. Por que a média deu 120? Pessoal, aqui nós cometemos um erro crasso de programação, ó. Em matemática, talvez fizesse sentido a depender de como a gente grafasse. Se eu colocasse quant sobre dim x vezes dim y, faz sentido. Mas da forma que eu escrevi, ele vai fazer esta divisão e depois vai multiplicar por este valor. Por isso que deu errado. Vamos fazer essa correção rapidinho aqui e vamos recompilar o nosso programa. Aqui, ó, com esse parênteses, eu estou forçando que ele divida pelo resultado do produto. 9876, 9876, 9876, 9876. Agora sim, média 7,5, o nosso programa está funcionando. Pessoal, eu criei um segundo for para calcular o acumulador, mas eu nem precisava, né? Eu podia pegar isso aqui, ó. Assim que ele terminasse de determinar o valor, eu já incrementava e eu poupava o meu computador de fazer um segundo for. Isso funcionará do mesmo jeito. Só que agora, para simplificar a nossa vida, vamos executar com 2 por 2 para ser mais rápida a digitação. E aí, ó, vamos lá. 9876. Média 7,5. Agora, pessoal,
Tem mais uma coisa que eu posso fazer. Eu posso indicar para o usuário qual é o dado que ele está esperando. Digite um valor, é uma coisa arbitrária. Eu podia dizer para ele assim, ó, digite o valor da linha tal e da coluna tal. E note que com I e J eu posso dizer qual é a linha e qual é a coluna. Assim, ó, digite um valor, não, digite o valor da linha I e da coluna J. Olha aqui, vamos ver se compila. Beleza? Vamos executar. Depois a gente faz uma pequena correção, tá, gente? Vamos executar. Digite o valor da linha 0, coluna 0. 9, 8, 7, 6. Mas o problema é que ele está fazendo 0, 1. Linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1. Funciona, mas não é assim que a gente gosta que apareça. A gente quer que apareça para o usuário de que forma? A linha é 1. Começa de 1. Apesar de internamente a numeração ser 0, 1, para o usuário tem que ser linha 1 e linha 2, coluna 1 e coluna 2. E isso é fácil de resolver, ó. Na hora de escrever, eu mando ele escrever não I mais 1, e não J mais 1. Então, quando for 0, 0, ele vai dizer linha 1, coluna 1. Quando for 1 e 0, ele vai dizer linha 2, coluna 1. E assim vai. Outra coisa, é bom acrescentar aqui também um espaçozinho e 2 pontos, para que ajude ao usuário identificar, tá? Então vamos recompilar agora e vamos executar. 9, aí tá vendo? Ó, linha 1 e da coluna 1. 9, 8, 7, 6. Ok, pessoal? Entenderam como é que laço dentro de laço, repetição dentro de repetição, for dentro de for, ajuda a gente a trabalhar com matriz? É porque a gente usa um para prender a linha enquanto a gente trabalha com a coluna, depois passa para a próxima linha e trabalha com a coluna, e assim sucessivamente. Vamos adiante. Agora, seguindo o nosso conteúdo, vamos imaginar como é que a gente vai dar a saída da nossa matriz. Ficará bem legal se a gente conseguir escrever os termos da matriz linha por linha. E a gente pode fazer isso usando for dentro de for. Então, vamos esquecer esse cálculo de média aí, vamos apagar esse negócio, porque não é isso mais que a gente quer. Então, eu também nem preciso dessa variável média aqui, mais nem essa variável quant, porque eu só quero apenas escrever a matriz que acabamos de ler, tá? E outra coisa, vamos mudar um negócio aqui para ficar mais legal. Ó, digite o valor, não, viu, Degas? Digite o elemento e mais 1, vírgula, J mais 1, pessoal, isso aqui, ó, vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Isso aqui é só para mudar um pouquinho a interface para ficar mais legal, tá? Vamos compilar aqui, deu um errinho aqui, quant não foi declarado, porque de fato não estou mais precisando disso. Não vamos mais calcular média, nem somar, nem nada, a gente vai agora só dar a saída. Mas eu quero mostrar para vocês essa alteração que eu fiz aqui, que é só uma forma de apresentar o dado, tá? Aqui, ó, digite o elemento 1, 1. Então, 9, 8, 7, 6, tá bom? Além disso, vou botar um espaçozinho aqui, pronto. Agora vamos dar a saída. Para dar a saída, nós também vamos fazer linha por linha. Vamos escrever todos os elementos de uma linha, depois passar para a linha de baixo, escrever todos os elementos, passar para a linha de baixo, para ficar bem bonitinho. A princípio, vamos fazer um trecho de código que imprime somente o primeiro elemento de cada linha, tá bom? Então, vamos aqui, ó, for i igual a 0, i menor do que a dimensão x, né? Que é e mais. Pessoal, deixa eu só aceitar a indentação, que ele tá há um tempão que esse bicho está me dando um erro aqui, por causa dessa indentação que eu comecei a errar desde o início. Pronto. Aqui, ó, eu não vou agora escrever nada por enquanto. Eu vou escrever apenas o elemento da primeira coluna de cada linha. Então, stdc out, matriz, na linha X, coluna 0, certo? Só o primeiro elemento. E botar pular uma linha aqui para evitar ficar atropelado os dados. Presta atenção, só isso aqui, tá?
Vamos aumentar um pouquinho essa dimensão aqui para 4x4 para poder ficar mais legal da gente ver isso, tá bom? Então a partir de agora estamos trabalhando com a matriz 4x4. O STDC Alt um errinho aqui. O que é o errinho que a gente teve aqui? Não é X, é I que eu estou usando. Então vamos ver agora. Também outro erro, ponto e vírgula. Aqui, na verdade não, ponto e vírgula, que é isso aqui. Vamos ver agora, beleza. Agora vamos lá. 9876. Pronto. Acabamos de digitar o elemento 4x4, né? A nossa matriz é 4x4. Agora ele vai escrever 9, que é o elemento 11. Aí depois ele vai escrever o elemento 21, que também é 9, o elemento 31, que também é 9, beleza? Então, ó, escreveu. Tá bom? Mas a gente não quer só escrever o primeiro. A gente quer escrever todos. Como é que eu faço para escrever todos eles? Eu vou usar um for. J igual a 0. J menor que tamanho, dimensão Y. J++. E aqui eu não vou dar um STDC Alt em matriz de I0. É matriz de IJ. Tá errado ainda, mas para a gente ir progressivamente, vamos lá, vamos executar isso agora. Ó. Repare que com ponto e vírgula aqui, tá? Com isso aqui, ó, eu já vou começar a percorrer todas as colunas de cada linha. Então, fixou a linha I, percorre o J todas as colunas, tá bom? Vamos ver aqui. Eu rimo aqui porque não é J maiúsculo, é J minúsculo. Ok, compila. 9876 9876 9876 9876. Pessoal, ele escreveu todos os 16 elementos, só que ele escreveu um embaixo do outro. Lembra que eu falei que tinha um errinho? A gente não quer pular a linha, a gente quer que ele escreva ao lado. Então, ó, ao invés de pular a linha, vamos colocar um espaço. Com isso, ele já não vai mais pular a linha, mas ainda não vai ficar como a gente quer. Então, ó, 9876, 9876, 9876, 9876. Olha o que ele fez. Escreveu todos. Mas ainda não está como a gente quer. Porque a gente quer que ele, quando terminar a linha, ele pula para a linha de baixo e escreve. De novo, terminou a linha, pula para a linha de baixo e escreve. De forma que fique 4 elementos, já que a matriz é 4x4, em cada linha. Então, pessoal, a gente vai ter que fazer uma pequena modificação aqui, ó. A gente vai modificar esse for de forma que ele termina de escrever os dados de Y e depois oxe, tá ficando doido. Aqui ele manda pular uma linha. Olha que legal. Quando você faz isso, então ele vai começar o X, vai escrever, vai ficar preso aqui dentro, porque repare que este é o comando que está subordinado ao for do J. Então vai escrever todos os elementos para o X igual a 0, todos os elementos de J, e depois vai mandar pular a linha. Aí termina e pega o próximo de X. Prende o X, percorre todos os J's, e depois, quando termina o J, pula uma linha. E assim ele vai escrever um embaixo do outro. Vamos compilar e executar. E aí está, exatamente como a gente queria. Então veja como repetição dentro de repetição resolve a maior parte dos nossos problemas quando a gente está usando matriz. Agora vamos supor que eu não quero escrever a matriz. Ou melhor, eu quero escrever a matriz, mas depois eu quero escrever a transposta. Então eu vou colocar aqui um STDC Alt aqui para dizer que esta é a matriz original, né? Esta é a matriz original. E depois eu quero escrever a transposta dela. E esta é a matriz transposta. Transposta não, transposta. Pessoal, para escrever a matriz transposta é bem fácil.
Eu faço o I contar de dimensão X, o J contar de dimensão X, mas aqui, ó, eu não escrevo IJ, eu escrevo J, I. Compila. Executa. Vamos lá? 9876, 9876, 9876, 9876. Então tá aqui a matriz e tá aqui a matriz transposta, onde você trocou as linhas pelas colunas. Então 9876 virou coluna e não linha. Beleza? E se a gente quisesse calcular os termos da diagonal principal? Tudo bem. A gente pode calcular os termos da diagonal principal. Para calcular os termos da diagonal principal, é bem fácil. Na verdade, eu vou contar somente um termo, porque a diagonal principal são aqueles caras que o I, o valor da coluna e da linha são iguais. Então eu vou fazer um único for, por exemplo, I. Vou criar um acumulador, né? Float, né? Aqui minha matriz é float. Minha matriz é float, então os termos, a soma dos termos, soma principal. A soma diagonal principal é igual a zero. Aqui, ó, soma mais igual a matriz x. Então, ele vai somar 1, 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, 4 com 5, 5. Vamos ver se compila, se tem algum errinho aqui, ó. Vamos mudar o nome dessa variável. Soma diag prince. Soma diag prince. Soma diag prince. Vai ficar pequeno, né? Não precisa ser o nome de uma variável desse tamanho todo, não. Aqui, pega aqui. E bota aqui. Vamos ver agora. Vou pôr um errinho aqui da prince. X não, é II, né? Eu sempre estou fazendo essa escorregada aqui. Pronto, compilou. Ótimo, então vamos lá. Aqui compilado, agora vamos lá. 9876, 9876, 9876. Aqui, gente, ó, 9 com 8 com 7 com 6 dá. Soma diagonal principal deu 6. Tá errado? E tá errado aqui, ó. É mais igual. Igual não, é mais igual. Compilou, vamos ver agora. 9876, 9876, 9876, 9876. Agora sim, 9 com 8, 17, 17 com 7, 24, 24 com 6, 30. Beleza. Vamos somar a diagonal secundária? O termo é parecido, o código é parecido, né? Na secundária, a gente vai ter que utilizar a dimensão x menos o valor de i menos 1. Porque aí se você parte do zero, você, por exemplo, se você tá você pega o valor 0, para ele ser a diagonal secundária tem que ser 3. A dimensão é 4, 4 menos 0 dá 4, menos 1, 3, e assim vai. Vamos executar isso com uma matriz um pouco menor, 3 por 3, que fica mais fácil da gente enxergar, né? Para não estar digitando tantos valores. Então vamos compilar com a matriz 3 por 3. Para executar, vamos executar com a matriz identidade, tá bom? Então 1, aí tudo que não foi igual a 0, tá? Pronto. Fazendo dessa forma, ó, fica mais claro para a gente ver. A soma dos termos da diagonal principal é 3 e a soma dos termos da diagonal secundária é 1, o que garante que o nosso programa está funcionando. Pessoal, isto encerra o conteúdo desta disciplina, com matrizes, vetores, strings, repetição com for, repetição com while, if
Entrada de dados, saída de dados, variáveis, conceitos. Nós percorremos uma caminhada bastante longa. Espero que tenha sido muito proveitosa. Programar computadores não é uma tarefa fácil. Na verdade, programar computadores é das tarefas mais difíceis que um ser humano pode realizar, pelo simples fato de que a forma de comunicação foge ao natural. Precisamos reaprender a nos comunicar para que possamos programar bem os computadores. Esta é a barreira principal que precisa ser transposta, e a única forma de conseguir fazer isso é praticando, praticando, praticando. Essa disciplina não é para você estar pronto para desenvolver os programas mais avançados, não é este o objetivo. O objetivo dessa disciplina é introduzir você nesse mundo, apresentar os conceitos mais fundamentais de programação de computadores de forma sólida, para que você possa pisar nisso quando for galgar degraus mais frutuosos. Programar não tem limites. Ninguém sabe onde está a fronteira dos que os computadores podem ou não podem fazer. Então, programar computadores é uma tarefa que é do mundo da ciência, mas também é do mundo da arte, porque a gente está criando e reproduzindo, modificando criações dos outros o tempo inteiro. Espero que vocês tenham curtido a disciplina, espero que vocês tenham se apaixonado por programação de computadores. Tomara que a gente se encontre no futuro e vocês me ensinem coisas sobre programação de computadores que eu terei muito prazer de aprender com vocês. Tomara que eu tenha contribuído e tomara que o seu futuro seja brilhante. Muito obrigado e fiquem muito bem.